clica nela e vem aqui no i, certo? E a gente vai criar mais um custom. Vamos mudar aqui o nome para Option Set. O usuário atual, plano de assinatura contém gratuito. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Rincão Informática. Eu sou o Rincão. A gente hoje está começando mais uma aula da nossa playlist de Bubble, Introdução ao Bubble, tá? Nessa aula de hoje a gente vai estar aprendendo a trabalhar os princípios de como a gente trabalha com Option Sets e Custom States, tá? E se você chegou agora no nosso canal através dessa aula, não deixe de assistir aos nossos vídeos os outros vídeos da nossa playlist. Se você ainda não for inscrito, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações. Tá? Se gostar da nossa aula, curte, comenta, compartilha. Se não gostar também pode dar o seu dislike. Tá? O importante é que você interaja e dê o seu feedback se eu estou fazendo de forma correta e se a gente está aprendendo junto conteúdo e tecnologia gratuitos, para que seja ao alcance de todos. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para mais uma aula. Pessoal, começando a aula falando sobre Custom States. Custom States, como o próprio nome já diz, são estados iniciais em que a gente define uma condicional para um elemento da página. Tá? E ele tem um campo padrão que a gente coloca quando a gente cria um Custom State. Se a gente quiser, a gente também pode deixar em branco. E a gente também consegue inserir variáveis, tá? Que a gente altera o valor do campo ou a condição do elemento que está sendo aplicado o Custom States. Tá? Essa condição, essa variável, ela é temporária. Quando você atualiza a página, ou quando você fecha o aplicativo e volta, ela volta para o padrão valor, para o default value que você colocou no Custom States. Para a gente entender a grosso modo como funciona, o próprio Bubble aqui, nos elementos dele, tem aqui o elemento de formulário de inscrição, ok? Então, se a gente escolher aqui esse elemento, certo? Vamos colocá-lo aqui na nossa página, vamos fazer ele aparecer. Vou só renomear aqui que eu estava fazendo os testes. E o layout dele a gente vai jogar aqui. Vamos jogar aqui e vamos colocar uma margem aqui para ele ficar separado isso. Vamos ver aqui como é que ele fica. Aqui no caso, esse grupo, tá? Ele está com custom state aplicado nele. E ele está aplicado com duas variáveis, tá? A primeira é que quando carrega a tela, ele abre o formulário de cadastro de novo usuário. Quando você clica no botão login, ele muda para o cadastro de login. Como que é feito isso, tá? O custom state a gente pode aplicar em qualquer elemento da página, tá? Na página em si, num grupo, numa foto, onde a gente quiser, num texto. A gente vai estar vendo isso aqui agora. Por exemplo, esse grupo aqui, o grupo form, tá? Ele é composto por mais dois grupos internos, o grupo signup, que é o de cadastro, e o grupo login. Quando a gente vem aqui no workflow e clica, por exemplo, na página, quando a página é carregada, ele já tem aqui um set state, ó. Aonde que está aplicado o set state? No grupo form. Qual o nome do custom state? Mode. Qual é o valor padrão? O valor padrão dele é signup. O que é isso? Que ele vai carregar o formulário de cadastro sempre que a página for exibida. Se a gente vier manualmente mudar aqui para login, ó, a gente vai alterar o valor padrão do custom state. Ó. Em vez dele carregar o de cadastro, ele vai carregar o de login, certo? Então, isso são variáveis aplicadas dentro do custom state nesse elemento aqui, ok?
A gente pode, por exemplo, vir aqui, ó, e jogar um input aqui. Deixa eu achar aqui. Eu sempre me perco aqui, cara. 500 anos já fazendo esse negócio, eu sempre me perco aqui. Vamos lá. Aqui no caso, vamos usar de exemplo de que a gente vai pegar esse input aqui para carregar um custom state que gere um código, por exemplo, um código de venda, tá? De registro de venda. A gente tem um PDV e aí a gente vai iniciar uma venda, ele gera aquele código para quando a gente for puxar os dados daquela venda, através desse código a gente consiga. Como é feito, tá? A gente, por exemplo, vem aqui na página, clica nesse sinal de i aqui, tá? O nome da página aqui está como Option Sets, ok? A gente clica aqui em adicionar um novo Custom States. Como que a gente vai chamar? A gente vai chamar ele de senha, tá? E ele vai ser do tipo texto, ok? Então a gente já criou, é bem simples. O que a gente quer aqui agora, tá? Aqui no input a gente vai ser um dado dinâmico, tá? O que vai ser? A gente tem que puxar aonde é que está o elemento, o custom state que a gente fez na página, certo? Então a gente vai puxar para a página, tá? Não é input, é o puttions. Ó, a página, o Option Sets, e qual o nome dos custom state que a gente criou? Senha, tá aqui, ok? Então aqui nesse input vai aparecer o custom state que a gente criou. Como é que a gente faz? A gente vem aqui no workflow, tá? E quando a página for carregada, a gente vai fazer com que ela gere o set state. Então a gente vem aqui em Elements, tá? Set state. Sempre é aqui quando a gente quiser colocar um custom state carregado, tá? O que a gente vai querer? Option sets, a mesma coisa do input que a gente fez agora, tá? É a página, o custom states é senha. E qual é o valor inicial que eu falei que tem um valor fixo e depois tem as variáveis que a gente muda. A gente vai escolher aqui, por exemplo, um calculate fórmula, tá? Números randômicos, 8 números, tá? E não vai usar nem letras, nem caracteres especiais, nem letras maiúsculas, minúsculas. A gente vai usar só número, tá? Que a gente está fazendo de exemplo aqui. Então, toda vez que a página for carregada, ele vai gerar esse set state, esse custom state naquele campo, certo? Se a gente vier aqui, ó, dá uma atualização na página, carrega a página, ele já apareceu aqui o custom states que a gente fez. Se a gente apertar de novo para carregar a página, ele já mudou para outro código, tá vendo? A gente pode, por exemplo, chamar esse campo aqui de código de venda. Vamos colocar aqui pra gente, só para a gente conseguir visualizar como é que seria aplicado isso. Tá? Vamos pegar um texto aqui, joga para cá. Deixa eu ver qual é a distância que isso aqui tá. 300. Então vamos jogar isso aqui. E quanto do lado direito? 50. 50. Vou deixar a altura dele como 30. Vamos colocar
colocar... Qual o tamanho disso aqui? Deixa eu ver se com 200. E o outro também 200. Vamos ver agora como é que ficou aqui. Então, por exemplo, tá vendo? A gente está vendo aqui o código de venda, que seria da nossa aplicação, certo? Pronto, fica separado, a gente consegue ver. Então, esse é um custom state aplicado dentro do input, ok? Você visualize aqui na tela o seu PDV, né? A gente tem aqui uma search box, a gente digita o nome do produto, vai carregar o produto que a gente quer aqui com todos os dados, tá? E vai carregar o código da venda. Isso aqui está aplicado na página para a gente ver como é que funciona, tá? Mas a gente aplica, no caso, no PDV, a gente cria uma tecla de atalho, por exemplo, lá F2, iniciar nova venda. Toda vez que a gente apertar o F2, ele faz a geração do custom state e gera um código novo para venda. Beleza? Ó, outro número aqui, tá vendo? Nós também podemos fazer o custom state da seguinte forma, tá? A gente, por exemplo, vai criar em cima de um texto aqui. Vamos inserir um texto aqui, tá? Por exemplo, a gente vem na página, tá? Clica nela e vem aqui no i, certo? E a gente vai criar mais um custom states. Então a gente vai chamar esse agora de boas-vindas, ok? Do tipo texto também, tá? Mais um custom states aqui. Então dentro desse texto a gente vai inserir o dado dinâmico, que é o custom states, boas-vindas, ok? A gente vem novamente no workflow, tá? E coloca aqui, ó. Vamos inserir um novo elemento aqui. Quando a página for carregada, a gente também vai setar um state, tá? Qual set states que a gente vai puxar? A página, onde está o elemento, os boas-vindas. E qual vai ser o valor padrão dele, tá? A gente vai colocar aqui, por exemplo, um texto. Então esse aqui vai ser o valor padrão. Se a gente vier aqui e carregar a página, ó, sejam todos bem-vindos ao canal da Rincão Informática, certo? Então esse é o valor padrão. A gente vai ver agora como que a gente consegue estar fazendo a variável, tá? De trocar esse set state em cima de um comando de um botão, tá? E quando a gente carregar a página de novo, como foi dito, é temporário, ele volta para o valor inicial, que é o valor que está aqui, ó. Esse aqui é o valor inicial, tá? Nós vamos estar inserindo aqui mais um input e um botão, tá? Deixa eu baixar um pouco isso aqui. Isso. A gente pode pegar esse mesmo... Não, esse aqui é um texto. Vamos colocar um input aqui.
largura do texto, 500. Pronto, pode ser aqui. E a gente vai inserir um botão para fazer o comando. Só para a gente entender como funciona, tá? Vamos lá. Agora aqui está quanto? 320. Isso, vamos deixar aqui. Qual a altura disso? 48. A gente vem aqui no input, tá? Vamos só renomear ele para a gente saber qual é. Ok? A gente vem no botão, vamos abrir o workflow, tá? A gente vai inserir um custom state em cima desse botão. Então, quando a gente clicar nesse botão, a gente vai vir em Element Actions, Set State. O que? A nossa página em Option Sets, que está o state, tá? O state de boas-vindas, tá? E o valor vai ser o que? Vai ser o que tiver dentro do input texto custom state seu valor. Então, o que for digitado aqui dentro, aqui, certo? Do input, vai ser mudado na frase aqui, no custom state de valor padrão que a gente tem. Então, funcionando fica da seguinte maneira. Quando a gente carrega a página, ele aparece essa mensagem. Se a gente vier aqui e colocar, por exemplo, e clicar aqui, ele altera a mensagem. Tá certo? Essa é a variável que não é fixa. Ela some quando carrega a página, que o elemento está feito em cima da página aqui, ó, quando a página é carregada, tá? Nosso custom state está feito em cima de quando a página é carregada, page load. Então, quando eu carregar a página de novo, ele vai voltar para o nosso padrão que a gente colocou aqui, o nosso valor padrão, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos carregar a página de novo. Ele voltou. Beleza, pessoal? Ó, se a gente olhar aqui, continua fazendo o nosso gerador randômico de código aqui, ó, continua funcionando. Ó. O nosso formulário de cadastro continua carregando na parte de login. Se a gente vier aqui de novo e mudar ele, ó, voltar para SignApp aqui, ele vai voltar a aparecer o formulário de cadastro quando carregar a página. Beleza? Aqui de novo aqui, ó. Ok, pessoal? Então é assim que funciona o princípio de custom state, de set state, é dessa maneira, tá? E aí você aplica da maneira que você achar melhor na tua aplicação, né? Aplica na aplicação, ficou engraçado isso. Você vai colocar lá na onde você está construindo, seja no seu app mobile ou no seu aplicativo web, em cima da variável que você quer, em cima da função que você quer. Tá? Vamos falar um pouco agora sobre Option Sets.
tá? Que eles estão, no meu entendimento, ligados diretamente. O custom state e o option sets estão relacionados um com o outro. Vamos lá. Os option sets trabalham basicamente em cima de condicionais, de variáveis de condicionais fixas, tá? E eles são funções dentro da tua aplicação em que apenas o servidor, no caso o desenvolvedor, consegue fazer alteração em cima de comandos, tá? De introduções de gatilhos. A gente chama de gatilhos no workflow, os comandos que fazem a mudança para que sete o option sets que a gente está querendo, tá? Então, como é que a gente cria option sets? A gente vem em data, tá? Aqui em option sets, certo? Aqui a gente tem a nossa tabela, né? Data type aqui. Então, se a gente vier aqui em option sets, nós vamos criar duas tabelas novas aqui, tá? Uma de ativo, tá? É bem simples. Eu venho aqui, ó, cria o novo option set e aqui a gente insere as variáveis deles. Vamos colocar sim, tá? E não. Vamos mudar aqui o nome para option set ativo, tá? E vamos criar um segundo aqui chamado assinatura. Essa aqui é a página de testes, tá? Que eu utilizo para quando eu estou desenvolvendo. Aqui no caso a nossa plataforma EAD, entendeu? A gente tem aqui a plataforma que a gente tem feito as nossas aulas, tá? E a gente tem aqui uma aplicação do lado em que eu testo as funções para depois a gente fazer a aula junto. Então eu estou utilizando essa parte de teste para poder criar para a gente fazer essa aula aqui, ok? E a gente criou aqui então o option sets assinatura e o option sets ativo. E dentro do assinatura, tá? Nós vamos colocar gratuito, inativo e gold, que são os mesmos campos que a gente tem lá na nossa plataforma, lá no option sets da nossa plataforma. Como é que funciona? Grosso modo, nós colocamos condicionais em cima dos elementos que a gente quer ou em cima de funções, tá? Em cima do elemento, o elemento funciona da seguinte maneira: se a gente pegar o nosso grupo de cadastro aqui, o nosso elemento de cadastro, e se a gente colocar ele como colapsado e para desaparecer quando carregar a página, se a gente vier aqui, ele fica invisível, certo? Como que a gente pode fazer ele aparecer com um option sets? Se a gente vier aqui em data, em users, na nossa tabela, nós temos aqui os campos, certo? Ativo, nome, plano de assinatura, senha. E se a gente vier aqui, a gente já tem um cadastro aqui, beleza? Nesse cadastro, ele está com o plano como Gold. Então, se a gente vier aqui e inserir a seguinte condicional, tá? Quando o usuário atual, o option sets, plano de assinatura, conter Gold, esse elemento é visível. Entendeu? Esse elemento é visível. Então, vai aparecer porque o usuário que a gente tem aqui está com Gold. Vamos fazer um teste? Não apareceu. Por que não apareceu? Porque o usuário não está logado, não tem nenhum corrente user logado no momento. Então, a gente pode logar ou pode simplesmente vir aqui, ó, e run as, que é rodar como, tá? Anderson Rincão aparece logado e o elemento já está aparecendo aqui, ó, certo? Ó, vamos colocar, por exemplo, a imagem. A gente coloca ela como não aparecer como invisível quando carregar e como condicional a gente coloca quando o usuário atual
plano de assinatura conter, por exemplo, gratuito, tá? Ele não tem que aparecer para a gente aqui, tá vendo? Desapareceu, ó, não apareceu. Como que a gente faz para aparecer? Quando o nosso usuário, a condição dele é como gratuito. Se a gente vier aqui no nosso cadastro e adicionar aqui, ó, gratuito. Lembre-se que o Option Sets é uma lista, tá? Se a gente vier aqui e a gente remove aqui o Gold, tá? Vai entrar o gratuito e salva. O que ocorre? Aqui, ó, nos elementos, a gente tem que salvar como uma lista, tá? Senão ele dá problema. Ele não funciona nessa coisa aqui, ó. Da gente querer adicionar aqui, né? As variáveis, ó. A gente tem que adicionar. Com os comandos que a gente faz, o make change em cima do nosso banco de dados, a gente consegue fazer essas variáveis. Então, se a gente atualizar a página aqui, ó. Peraí que teve algum problema aqui. Deixa eu ver. O que está acontecendo? Tá como gratuito, salvo. Será que ele não salvou por causa da internet? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aparecendo como deletado. Vamos fazer de novo aqui. A gente vem aqui, eu deletei, certo? A gente cria um novo, ó. Ativo. Ele é um Option Sets do tipo ativo e ele é uma lista, tá? Ele tem que ser marcado o campo de lista, senão a gente não consegue adicionar aqui, ó. Fazer as alterações aqui, ó. Por exemplo, tá? Sim, não, a gente tem que adicionar isso, certo? Se não colocar como lista, ele não faz a mudança. Tá? E vamos no outro aqui. Também está deletado o plano de assinatura. Então vamos lá. Eu devo ter deletado em alguns testes e não coloquei de novo. Então ele vai ser um Option Sets assinatura e vai ser uma lista também. Certo? Então com isso tem que aparecer agora aqui a foto de novo, tá? O logo, porque o nosso usuário está como ativo. Vamos mudar aqui, vamos colocar para cima. No caso ele tem que estar assim, não é isso? Para aparecer. Então, a gente adicionou o sim. Tá? Vamos conferir aqui se a foto tá dessa maneira. Plano de assinatura contém gratuito. Plano de assinatura. O usuário atual, plano de assinatura contém gratuito. Então, se o usuário que está logado, o plano de assinatura dele for na condição de gratuito, a imagem vai aparecer, certo? Vamos conferir aqui se ele está com a opção de gratuito, plano de assinatura, como estava deletado, vamos adicionar de novo, gratuito, tá? A gente salva. Então agora tem que aparecer lá a imagem para gente. Não apareceu. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Deixa eu ver se o nome está escrito certo. Tá. Vamos lá, é assim que a gente aprende. Voltou a aparecer. A gente vai tirar ela, certo? A condicional dela é que usuário atual, plano de assinatura, contém gratuito. Ah, eu não tinha colocado aqui. Esse elemento é visível, certo?
Ele tem que permanecer aqui, ó. Permaneceu, ok? Foi erro meu em colocar aqui, ó, que esse elemento fica visível. Se a gente mudar aqui o plano de assinatura contém Gold, ele tem que desaparecer, certo? Ó, desapareceu. Se a gente vier aqui no nosso banco de dados e mudar a condição aqui para Gold, vai aparecer, ó. Vamos remover o gratuito, adicionar o Gold. Ó. Na verdade, já apareceu. Deixa eu colocar sem nada aqui. Deixa eu tirar o Gold. Okay. Ah, não salvou. Ó, já sumiu. Certo? É porque está muito rápido. Está mais rápido do que eu clicando na tela. Então, a gente está sem nenhuma indicação de nenhuma variável de plano de assinatura. Ele desapareceu. Se a gente colocar aqui agora Gold de novo, que é o que está pedindo lá, ele vai aparecer, ó. Ó, já apareceu. Beleza, pessoal? Deu para entender como é que funciona o Operation Sets? Um outro exemplo que a gente pode fazer aqui, ó. A gente vem aqui. Vamos criar um pop-upzinho aqui bem rapidinho, que é para a gente concluir a aula. Deixa eu achar aqui. Eu estou um pouco cansado, por isso que eu não consigo achar as coisas de primeira. O dia hoje foi um pouco puxado. Desculpa aí um pouco a demora da aula, pessoal. Tá? Vamos inserir um texto aqui. Um exemplo de quando o usuário está bloqueado por algum motivo. Então vai ser isso aqui que vai estar na nossa mensagem aqui, no nosso pop-up quando exibir, tá? Como, por exemplo, o usuário bloqueado. Vamos ver aqui. Pop-up aviso. Então, o que que ocorre? A gente vem no workflow, quando a gente vai inserir um novo elemento aqui no workflow, generar o page load, tá? Então, quando essa página for carregada, a gente vai exibir o pop-up aviso, tá? Só que a gente vai entrar com uma condicional em cima. Somente quando o usuário atual ativo contém não, tá? Que ele não está ativo, ele está bloqueado por algum motivo. Então, esse pop-up vai ser exibido se quando o usuário atual que logar no sistema tiver a condição de não, de bloqueado. E a gente vai colocar o seguinte aqui também no pop-upzinho, tá? De que ao você pressionar a tecla ESC, você não consegue fechar ele, tá? Então, o pop-up fica direto na tela e bloqueia. Se você atualizar a página, ele volta. Vamos ver funcionando aqui, tá? A gente vai mudar a condição do nosso usuário. A gente está rodando como Anderson Rincão, tá? A gente vai mudar a condição dele de ativo para não. A gente remove o sim. E vamos atualizar a página para ver. Ó, já entrou o pop-up, tá vendo? Você está com seu acesso bloqueado, por gentileza, entre em contato com o suporte para maiores informações. Lamentamos o ocorrido. Se a gente apertar a tecla ESC, não fecha. Se a gente atualizar a página de novo, tá? Ele vai sempre bloquear o acesso aqui
porque ele está com a nossa condicional de bloqueado, de inativo. O usuário está por algum motivo bloqueado, seja por ter infringido regras de uso, por ter burlado o sistema, se aproveitado de um bug. Aí você escolhe na sua aplicação qual é a punição que você dá para você bloquear o acesso a um usuário. Com aquele e-mail, no caso, tá? Ele não consegue logar, certo? Aí você coloca a variável lá para ele fazer a busca do search for, o usuário, o e-mail, aí você faz as mudanças necessárias como a gente faz. A gente faz para poder fazer a busca, tá? Na nossa aula 3 de construindo a plataforma EAD, tem essas funções lá, de como a gente faz busca de usuário pelo campo dele de preenchimento, tá? No cadastro dele. E a gente fala também um pouco sobre o Pitch on Sets lá. A gente vai ter aqui, acho que no canto superior direito da tela aqui, uma indicação da aula 3, ok? Assiste lá que você vai gostar, tá bem legal aquela série lá. A gente termina a nossa aula por hoje aqui, pessoal, tá? A gente conseguiu ter um entendimento de como é que funciona o Pitch on Sets, de como funciona o Custom States. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ainda não for inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações, tá? Assiste a nossas playlists de série especial EAD. Assiste a nossa playlist de Excel, que a gente fala lá sobre processo seletivo em ambiente empresarial. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, dá o seu dislike, a sua opinião, comenta, compartilha, tá? O mais importante é a gente compartilhar com outras pessoas. A gente vai estar levando tecnologia e conteúdo gratuito para ser disponibilizado ao alcance de todos. Muito obrigado, pessoal, por mais uma aula junto, tá? Fica comigo que a gente vai crescer. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!